Você está ouvindo o audiobook de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Parte 4. Das Esperanças e Consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males, e o ser tão feliz quanto possível na terra. 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra, quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males, se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande, quanto o comporte a sua existência grosseira. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. 923. O que para um é supérfluo, não representará, para outro, o necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima, quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. 924. Há males que independem da maneira de proceder do homem, e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. Deve resignar-se e sofrê-los, sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado raurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. 925. Porque favorece Deus, com os dons da riqueza, a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas, fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos, e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a pagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados.
927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio. Responderão por ele. Acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos, o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil, à medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. 929. Pessoas que, baldaz de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais, pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer, que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição. Entre os que não têm preconceitos, ou os põem de lado. Porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. 931. Porque são mais numerosas, na sociedade, as classes sofredoras do que as felizes. Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julga ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem, e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. 932. Porque, no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepujar os bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. 933. Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme
Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas, e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável, e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se a terra verdadeiro inferno. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Perda dos entes queridos. 934. A perda dos entes que nos são caros, não constitui para nós, legítima causa de dor, tanto mais legítima, quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Essa causa de dor atinge assim o rico, como o pobre. Representa uma prova, ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros, mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento, e quando a evocação seja praticada, respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição, acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles, e por se comunicarem convosco. Haveria profanação, se isso fosse feito levianamente. 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque, nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião com estes. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Decepções. Ingratidão. Afeições destruídas. 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade, não são também uma fonte de amarguras? São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança, na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos, serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. 938. As decepções oriundas da ingratidão, não serão de molde a endurecer o coração, e a fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará, e terá remorsos da sua ingratidão. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz, se fosse menos sensível. Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois,
Que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros, que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Uniões antipáticas. 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão. Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio. Não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada, e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem, e de bem se conhecerem, por votar-se, reciprocamente, duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição: a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência, tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor, passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos. Amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam. Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos prejuízos. Ah, mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente. Ah, e para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro raurira consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Temor da morte. 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Donde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas.
são assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança fala-o contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. 942. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra. Que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediciosas verdades. E que digam, que, afinal, o segredo para ser-se feliz, consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios, e continuando a apanhar indigestões. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Desgosto da vida. Suicídio. 943. Donde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, também, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades, com fim útil, e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida, e mais durável que o espera. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Ah, não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso, ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Ah, os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero, sofrerão as consequências de tal proceder? Oh! Esses, ai deles! Responderão como por um assassínio. 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome, a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade, em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta,
que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas, assim precisais dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. 948. É tão reprovável, como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. 949. Será desculpável o suicídio, quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos, ou sobre a família. O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. 950. Que pensar daquele que se mata, na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar, para concluir a vida, a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. 951. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz, visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes. Isso é sublime, conforme a intenção. Em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil, e não o pode ver de bom grado, se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e, não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. 952. Comete suicídio, o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Será mais, ou menos, culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, muitas vezes, uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade.
Não há culpabilidade, quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. 955. Podem ser consideradas suicidas, e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos. Obedecem a um preconceito e, muitas vezes, mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, na sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia, e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam.